Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho da praticagem, dos práticos. E quem está aqui conosco é o prático mais antigo de Santos. Ele vai falar bastante sobre a carreira dele, que traz diversas curiosidades sobre a evolução dessa profissão muito importante, né? Que cuida da segurança aqui dos navios do Porto de Santos. E o nome dele, que está aqui conosco, é o Fábio Fontes, o comandante Fábio Fontes, que é diretor de assuntos institucionais da praticagem. Muito obrigada, comandante, pela sua participação. Obrigado. Bom, queria que o senhor começasse falando, né, contando para o telespectador um pouquinho, né, um pouquinho não, bastante da sua história, que com certeza é uma história extremamente rica de detalhes sobre o Porto, de detalhes sobre o trabalho da praticagem, de curiosidades, de coisas que a gente nem imagina, né, como é que foi começar esse trabalho há 47 anos, né, o senhor que tem 47 anos de profissão. Completo em janeiro próximo. Em janeiro, tá quase, né? Eu queria que o senhor começasse falando um pouquinho da sua carreira, como é que veio esse interesse em ser prático? Bom, isso foi quase que uma casualidade. Eu era oficial da Marinha Mercante e navegava sem parar por esse mundo afora, desde janeiro de 1961. E eu, apaixonado, jovem, casei muito cedo. Basta dizer que eu já estou com 50 e tantos anos de casado. Já tenho um neto engenheiro com 30 anos de idade e estou até hoje com a mesma esposa, né? Nunca troquei. Olha só. Mas, na época, vamos remontar a 1967, eu adorava a minha profissão. Eu era oficial encarregado de navegação, fui imediato de vários navios, mas comecei a sentir a necessidade de viver um pouco mais próximo da minha família. A minha esposa era muito bonita, meus filhos eram lindos, pequenininhos, logo vieram seguida os 3 filhos. E eu passava muito pouco tempo em casa. Eu digo, meu Deus, eu gosto do que faço, mas eu preciso arranjar alguma coisa em que eu possa estar um pouco mais perto da família. Com certeza. E aí eu pensei na praticagem, porque seria uma forma correlata com a minha profissão de então. E aí eu, procurando os caminhos, descobri, conversando com práticos, que estava próximo de ter um concurso para um processo seletivo para a praticagem. E aí eu saí do mar, apoiado pelo meu pai, e parei de viajar em 1968. A partir de abril, eu fiquei trancado, morava no Rio de Janeiro. Vim para Santos, deixei a família lá, e aqui me tranquei no meu quarto de solteiro e passei a estudar 15 horas por dia, incluindo sábado, domingo, feriado, dia de Natal e dia de Ano Novo. Nenhum desses dias eu estudei apenas 14 horas. Ou seja, não pus o pé na rua, não assisti um minuto de televisão e não li uma palavra de jornal. Por quanto tempo? De abril de 1968 até a segunda semana de janeiro de 69, quando foi o concurso. Porque era um processo seletivo muito concorrido. Imagina. Tinha 680 e poucos candidatos para 4 vagas. Nossa! E eu digo, meu Deus, eu só tenho uma garrucha com uma única bala. Eu tenho que aproveitar. Tinha 29 anos na época, aproximadamente. E por essa razão é que eu me foquei tão profundamente a esse ponto de estudar. Tinha uma pilha de livros e estudava o dia inteiro, 15 horas líquidas por dia eu estudava. Nem a família o senhor visitava no Rio de Janeiro? Vinham um mês sim, um mês não, eles vinham do Rio de Janeiro, faziam um bilu-bilu, brincava com as crianças 15 minutos e sentava para estudar, e a minha mulher cuidava deles com a minha mãe, com a minha família, mas eu trancado o dia inteiro estudando, era uma obsessão. 15 horas líquidas por dia eu estudei, de abril até a semana do concurso. Que determinação, mas valeu a pena. Valeu a pena. Bom, quando veio o concurso, mal tive eu a surpresa quando fui informado que havia passado em primeiro lugar. Nossa, mas também, foi, né? Foi um divisor de águas. Tudo. Por quê? Porque eu fui fazer uma coisa que eu já fazia, mais ou menos, e sempre gostei de manobrar navio, e aí eu me identifiquei profundamente com essa profissão. E me tornei um entusiasta. E como é que o senhor observa, quando o senhor iniciou a carreira, e uma comparação com o trabalho de prático hoje em dia, mudou muito? Mudou bastante. Era mais difícil manobrar os navios menores. Por incrível que pareça, pode parecer um paradoxo. Os navios na época, nos anos 70, né? 69 eu comecei, 70, década de 70, os navios eram de 120 a 140 metros de comprimento. Mas os navios eram ruins, os
Os rebocadores eram precários e o cais de atracação não tinha a menor proteção. O navio atracava o aço contra o concreto. Se pudesse botar alguns pneus para amortecer um bocadinho. Então a manobra, imagine como tinha que ser delicada, extremamente delicada. Hoje o porto inteiro é dotado com defensas de borracha muito bem fabricadas e os navios sofreram um enorme desenvolvimento na sua arquitetura, no seu projeto tecnológico. Foi um salto brutal que eu testemunhei ocularmente e vivenciando no dia a dia quanto os navios evoluíram. Tanto eles cresceram em tamanho, em comprimento, em largura, em altura, em capacidade de carga, quanto na sua capacidade de manobra. Manobrar navio é uma coisa delicada, requer uma certa experiência, um certo conhecimento, mas como a tecnologia foi bastante introduzida nesse tipo de engenharia, que é a engenharia naval, pelo mundo afora, né? Os estaleiros, principalmente japoneses e da Coreia do Sul, introduziram uma grande evolução. Lemes modernos com muito mais eficiência, hélices transversais na proa dos navios, e isso melhorou muito a capacidade e o desempenho do trabalho do prático. Junto a isso, a nossa praticagem cresceu bastante. Todos esses anos eu tenho participado da administração da casa e também durante 12 anos fui seu presidente. E eu não digo que eu contribuí, mas eu ajudei e estimulei a modernização da casa. De que modo? Utilizando cérebros presentes com valor e também profissionalizamos a administração da praticagem de Santos. E com isso alcançamos um nível de eficiência incrível. Houve, inclusive, a implantação do Centro de Coordenação, Comunicações e Operações de Tráfego, né? Com certeza foi um dos maiores um exemplo singular no Brasil, não tem nenhum semelhante. Já há muitos anos nós somos uma entidade certificada pelo ISO, certificação ISO de qualidade, que tem que ser renovado periodicamente. Mas interessante que hoje de manhã eu tive um testemunho manobrando de entrada uma draga que está operando aqui na Barra, uma draga belga. E o comandante da draga, que é um belga, comandante belga, conversando comigo, ele disse: olha, Prático, eu tenho feito serviços de dragagem no mundo inteiro. E poucas vezes eu vi um serviço de praticagem tão bem organizado como o de vocês. Eu estou impressionado com a organização que vocês fornecem ao tráfego de navios aqui, que eu acompanho o dia inteiro, entra e sai navio. E isso me deixou muito lisonjeado, gratificante, porque eu dei uma modesta contribuição para que isso acontecesse. Com certeza. Uma curiosidade muito grande que eu tenho particularmente em relação ao trabalho do prático, em momentos quando há, por exemplo, quando teve aquela gripe suína, que estava todo mundo com medo, esse é um dos momentos mais complicados para o prático, quando tem algum problema de contaminação no navio, ou não? Existem outros momentos mais difíceis na atuação do prático? Mas o senhor responde essa perguntinha já, depois do nosso intervalo. Voltamos em seguida. Olá, amigo, convido para acompanhar o programa Rotary na TV, edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado, venha com a gente, um forte abraço, esperamos você. Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage.
facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Desabafa aquilo que você tá sentindo. Parece um fraquinho assim, chorando. Você não é um cara forte? E você tá aí se lamentando, triste. Pra você melhorar, você vai ter que... respirar. Você não acha que você tá reclamando com um problema muito pequeno? Voltamos ao segundo bloco do ACS na TV de hoje e o nosso convidado é o comandante Fábio Fontes, que é diretor de assuntos institucionais da Praticagem de Santos. Comandante, nós estávamos falando sobre uma das dificuldades, né, que o prático enfrenta no seu dia a dia de trabalho, que é quando ocorre alguma contaminação no navio, alguma epidemia. Como é que vocês atuam nesse tipo de situação que eu acredito que seja extremamente difícil? Bem, para dizer a verdade, nesses 40 e tantos anos eu só vi isso acontecer uma única vez. Então é muito difícil a gente falar em cima. Mas, de qualquer maneira, para situações muito críticas de saúde, existe a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que faz essa coordenação. Mas vamos fazer um raciocínio aqui bem crítico, se o prático se visse envolvido, precisasse mesmo embarcar num navio para conduzi-lo, o pior que poderia acontecer é ele ter que ficar também de quarentena junto com toda a tripulação. Seria a pior das hipóteses. O senhor já viu isso acontecer aqui em Santos? Não, teve um navio que chegou aí com suspeita de ebola e tal, mas no fim eu fui embarcar no navio, por acaso, uma mera coincidência, cara, tocou para mim. E eu então tive o cuidado de ir com luvas próprias, luvas cirúrgicas, e o comandante achou graça, mas eu digo, o senhor desculpe, mas um aperto de mão, e eu fui com máscara no rosto e luva, fiz a manobra normal e depois ficou demonstrado que realmente era só suspeita, não tinha nada de ebola. E acabou tudo bem, e depois eu desembarquei, tirei a luva, joguei fora, no lixo direitinho. Né? Mas um caso em 47 anos, então a gente pode dizer que isso quase não acontece. E quais outras dificuldades que o senhor enfrenta no dia a dia? O senhor já passou algum momento bastante difícil, algum momento de perigo real durante a sua profissão? Ah, sim. Primeiro precisa lembrar ao telespectador que a profissão do prático é uma profissão de risco. Não é uma profissão que se possa exercê-la com risco zero. Não é. É uma profissão em que o prático, em contrapartida, também é mais ou menos bem remunerado. Porque ele corre riscos, ele trabalha de madrugada, ele trabalha debaixo de mau tempo. Eu mesmo já caí no mar 3 vezes. Como é que foram essas 3 situações? Situação de cair, coisa que acontece. Uma vacilada de 1 milésimo de segundo, você cai da escada e vai para o mar, vai para a água. Demora alguns minutos, ele te recolhe, mas o estresse que dá é uma coisa tão indescritível que eu não tinha força, nos 3 casos, eu não tinha força imediatamente depois de recolhido, eu não tinha força física para ficar de pé dentro da lancha. Fiquei sentado no chão da lancha, não é nem na poltrona, no chão da lancha. Eu não tinha força, demorei alguns minutos para recuperar. Então, é uma situação. Já segui viagem em navio, porque tentei desembarcar, o mar muito agitado demais, não consegui desembarcar do navio. Por sorte, o navio ia para o Rio de Janeiro e o comandante, então, a pedido meu, ele deu uma entradinha em São Sebastião, fizemos uma sombra, uma tempestade terrível. Fizemos uma sombra, a lancha da Praticagem de São Sebastião me tirou do navio e depois a agência daqui de Santos mandou um carro me buscar para me trazer de volta para Santos. Nossa. Essa foi a situação pior. E já desembarquei na Barra, em anos passados, há 20 anos atrás, mais ou menos, eu era bem mais jovem, debaixo de vento de quase 100 km por hora de velocidade, e de noite, de madrugada. Consegui, eu digo, comandante, você é louco, vai tentar desembarcar? Eu digo, não, vou tentar. Vou fazer 2 tentativas. Se não conseguir na segunda, eu volto para bordo. Por sorte, eu era muito ágil, sempre tive um biotipo adequado,
Um minuto que a lancha chegou perto de mim, desce naquela escadinha de quebra-peito, com muito cuidado, e fica lá no alto esperando a lancha, porque ela desce e sobe com violência. Num instante que ela chegou perto de mim, eu pulei, grudei na lancha e fiquei ali. Me molhei todo, né? Tomei banho de água salgada, mas saí inteiro sem me machucar, sem cair na água. É uma operação de risco. Agora, em contrapartida, eu, que sou suspeito, porque sou apaixonado pela profissão, adoro, amo de paixão, tem o fato de que a profissão é agradável. Você lida com os comandantes de navio, entendeu? Você conversa, eu converso com gente de tudo que é nacionalidade. Todo navio que eu chego eu bebo um pouco de água, então já bebi água do mundo inteiro, entendeu? E converso, troco impressões, e é muito interessante. E é gostoso, porque o exercício da manobra em si é um exercício de inteligência e de experiência. Não é muito fácil. Por isso que, para se preparar um novo profissional, demora no mínimo 1 ano e meio, para ele começar a exercer a profissão com todo cuidado e tal, aquela maneira acadêmica, para chegar no ponto que eu estou, demora muitos anos. Eu tenho já cerca de 29 mil manobras efetuadas ao longo desses quase 47 anos. Então eu já consigo dizer que manobro um navio com estresse zero. Mas não é muito comum essa situação. Mas de qualquer maneira, vamos dizer ao telespectador, a profissão é agradável. Toma-se muito chuva, se molha muito, mas é agradável. Eu gosto. Vale a pena. Vale a pena, muito gostoso. Tá certo. Bom, acho que a gente pode comentar agora sobre um tema que eu tenho trazido aqui para o programa, um tema que a gente tem abordado com diferentes pessoas de diferentes setores aqui da nossa cidade, do Porto de Santos, que são as ressacas e a dragagem. Na sua opinião, com toda a sua experiência com o mar, com a praticagem, e também como um cidadão santista, um morador aqui da cidade, como é que o senhor avalia essa situação? O senhor acredita que a questão da dragagem influencia, interfere na questão das ressacas? Tem aumentado a força da ressaca por conta da dragagem? Qual que é a opinião do senhor em relação a esse tema? Vamos dividir em prós e contras, os que acham que é a dragagem e os que acham que não é a dragagem. Os dois grupos de pensadores não têm certeza 100% daquilo, da teoria que abraçam. Eu sou do grupo que acha que não é a dragagem que está provocando essa situação. Não acho. A dragagem pode exercer uma pequena influência no desenho da formação das ondas que atingem a ponta da praia. No desenho das ondas. Só. O que acontece? O nível do mar está subindo lentamente. Milímetros por ano. Milímetros por ano. Não é centímetro, é milímetro. Muito bem. Mas o fato existe. Nós temos tido essas ressacas periódicas e a que eu atribuo isso? É uma somatória de circunstâncias favoráveis. Vento na direção necessária, soprando exatamente na hora em que está ocorrendo uma maré muito alta, uma pré-mar, exatamente perto da cisígia, ou da lua cheia ou da lua nova, e somando essas duas coisas, com a pequena influência que eu acho que poderia ter a dragagem, resulta no que nós vimos aí algumas vezes na ponta da praia com o mar invadindo. Não sei se a minha teoria está certa, mas eu acho que a influência da dragagem é pequena. O que acontece é a somatória de soprou o vento numa direção certa, com uma intensidade muito grande, por um período muito longo, exatamente no dia em que tinha uma maré, uma pré-mar muito alta. Essa é uma coincidência que pode acontecer muito esporadicamente. E o senhor acredita que tem solução? Mas essa pergunta o senhor responde também depois do intervalo. Até já. Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se, participe, colabore. Greenpeace.org.br
coisas que eu quero fazer e ainda não fiz. Na vida tudo tem seu preço, seu valor. E eu só quero dessa vida ser feliz. Eu não abro mão, nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus sonhos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus sonhos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Quero saber bem mais que os meus 25 anos. Voltamos ao terceiro e último bloco do ACS na TV e o nosso convidado de hoje é o comandante Fábio Fontes, que é diretor de assuntos institucionais da Praticagem de Santos e o prático mais antigo aqui da nossa cidade. Comandante, então nós estávamos falando sobre a sua opinião em relação às ressacas, se tem solução, o que seria o ideal fazer para evitar que as ressacas tragam tanta destruição como elas têm trazido ultimamente? Eu acho que o trabalho da Prefeitura está no caminho certo, que é ampliar a deposição de grandes pedras que protegem todo o entorno ali na região da Ponta da Praia, refazer as moradas em concreto, que é o que está sendo feito, reconstruir o deck que quebrou, e ali é um ponto interessantíssimo de atração turística, e aguardar que a natureza não some as circunstâncias de vento, de maré alta, tudo no mesmo dia, na mesma hora. E aí nunca mais vai acontecer. Ou se acontecer, será muito esporadicamente. Inclusive, a praticagem tem atuado também nesses momentos de ressaca, informando a Prefeitura, alertando sobre essa previsão de ressaca, né? Como é que vocês têm Nós atuado? temos 3 marégrafos no porto que medem as alturas das marés, temos uma estação meteorológica automática, temos uma boia oceanográfica, tudo isso é operação que nós fazemos, e com isso nós temos um monitoramento online de todas as condições meteorológicas, pluviosidade, pressão atmosférica, temperatura, pressão, direção de vento, visibilidade, temos visibilímetro que mede, temos 14 estações de televisão postas estrategicamente para acompanhar todos os navios e temos uma coleta constante online de dados meteorológicos e oceanográficos. E esses dados nós os dividimos com a academia, com as universidades locais e com o Instituto Oceanográfico e com a Escola Politécnica de Engenharia da Universidade de São Paulo. Com esses dados, eles conseguem conduzir trabalhos científicos mais confiáveis. A consolidação desta realidade, que é fruto de um trabalho extenso da praticagem, muitas cabeças pensantes, muita gente decidindo no caminho certo, muitos engenheiros que participaram para chegar nesse ponto que nós chegamos, e com isso me dá um motivo de muito orgulho, porque é uma das praticagens, olha que eu conheço o mundo inteiro, e conheço praticagens do mundo inteiro, da Europa, dos Estados Unidos e tal. A nossa praticagem de Santos está no nível das melhores do mundo, pode ter certeza disso, em eficiência, em organização, em capacidade de autogerenciamento e em capacidade de assessorar as autoridades constituídas com muita lealdade, com muita proficiência e com muita competência. Isso é uma coisa que me orgulha muito, é uma coisa com muito esforço conquistada, com muita dedicação. Imagino que seja extremamente gratificante para o senhor. Olha, agradeço a sua participação, agradeço imensamente, foi um prazer recebê-lo e deixo espaço para suas considerações finais. Eu gostaria de convidar os jovens santistas a, no futuro, quando futuramente novas vagas no serviço de praticagem acontecerem, eles se habilitarem a estudar muito para poder conquistar um lugar de prático na cidade. Porque metade dos nossos colegas moram aqui, a metade são cariocas,
e poucos santistas se interessam pela praticagem. É uma pena, é uma profissão tão bonita. Mas os dados estatísticos mostram uma coisa importantíssima. Ninguém consegue ingressar na praticagem sem ter estudado, no mínimo, 5.000 horas líquidas. Então, esse é um dado estatístico. Nos últimos concursos, fizemos um exame minucioso entre todos os práticos e chegou-se à conclusão que o mínimo que o candidato precisa estudar é 5.000 horas líquidas, sem o que não tem possibilidade de ser aprovado no processo seletivo. Então tem que ter ciência, com certeza, de que estudar é o principal. É o principal, é estudar. Depois que ingressar, então, vai aprender ao longo de 1 ano e meio o exercício da profissão, porque é um ensinamento prático. Não adianta conhecer geometria analítica, nem cálculo integral, tem que pôr a mão na massa e começar a perder o medo, trabalhar junto com os práticos mais antigos, que vão orientando, vai perdendo o medo, até que vai trabalhando sozinho, até 1 ano e meio depois vai fazer novo exame perante a autoridade marítima, para então poder receber o certificado de habilitação de prático. Perfeito, muito obrigada mais uma vez. E lembrando que o ACS na TV tem reapresentação aos domingos, às 11 horas da manhã. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo programa.